aí, beleza? O Homem Verde, um dos Vingadores, descobriu que sua prima também podia se transformar, sendo até mais poderosa do que ele. E agora, em A Mulher Hulk, série de 2022, sua história começa e mais do que nunca precisa controlar sua raiva, pois quando se transforma, é a mulher mais forte do mundo. A bem-sucedida advogada Jennifer Walters leva uma vida tranquila. Representa uma das mais importantes empresas de advocacia do país e estava com um caso muito importante nas mãos, ensaiando o discurso com seus colegas de trabalho. E olha, estava perfeita. E segundo sua amiga, era a causa ganha. Mas se nada desse certo, ela poderia se transformar em Hulk. E sim, isso não era surpresa por ali. Todo mundo sabia, pois isso aconteceu alguns meses atrás, quando saiu em uma viagem com seu primo Bruce Banner, aquele mais conhecido como o Vingador mais forte, ou apenas o Hulk esmaga, né? E nessa viagem estava tudo indo certo. Ele falando o que tem feito, depois de ter salvado a Terra quase umas 10 vezes, até que criou um inibidor, que faz o outro cara verde dormir por muito mais tempo. E ela, bom, sendo advogada nerd que comia cheetos de palitinho, contando para o seu primo uma teoria interessante sobre o Capitão América, que toda a vida ou ele estava lutando em uma guerra ou fugindo da justiça, e claro, congelado por um bom tempo, e nunca teve uma namorada de verdade. Então provavelmente o Capitão América era verde, mas neste momento uma nave claramente alienígena apareceu na frente do carro, gerando um baita acidente, e foi daí que as coisas complicaram. Bom, que já estamos carecas de saber que se Bruce Banner passar algum nervoso é muito perigoso, pode se transformar no cara verde. Mas é a primeira vez que vejo ele realmente machucado e sangrando, pois o outro nunca deixaria isso acontecer. Acredito que seja por causa do inibidor. E nessa, Jenny se machucou e tentou salvar o seu primo, e o sangue dele caiu na sua ferida e automaticamente foi contaminado. E aí fica a pergunta, né? Será que o sangue do Bruce Banner pode transformar qualquer um em Hulk? Bom, aqui foi instantâneo. Assim como Bruce, Jennifer já era a Mulher Hulk. Meu Jesus amado. Acordando algumas horas depois, no meio do nada, em uma floresta, e em busca de ajuda, entrou num bar, direto num banheiro feminino, para se recuperar e limpar de toda aquela sujeira. Meio sem entender ainda o que estava acontecendo, algumas mulheres entraram no banheiro, achando que alguém tinha feito isso com ela, já ajudando-o com roupas, sapatos e até maquiagem. E Jenny, coitada, só precisava de um celular. E foi daí, na saída do bar, que alguns homens começaram a mexer com ela. E eu não sei qual a real intenção deles, mas se toda mulher pudesse se transformar em Hulk assim, nunca mais os homens iam ser babacas. Que loucura. Ok, no dia seguinte, Jennifer acordou em uma outra casa, percebendo que estava em um paraíso tropical, um lugar perfeito para ficar calmo, né? E no porão, lá estava ele, o Professor Hulk, adiantando o trabalho, e toda aquela casa e laboratório gigante foi presente de Tony Stark, que disse a ele que era apenas emprestado, que um dia iria aparecer e pegar de volta. E como já sabemos o que aconteceu com ele, Bruce Banner ganhou uma baita casa. E Jennifer ainda estava meio sem saber o que estava acontecendo. E foi nessa que aquela minha pergunta do começo foi respondida. Na verdade, o sangue de Bruce Banner só pode transformar alguém em Hulk, que tem os mesmos fatores genéticos que consegue metabolizar a radiação gama. E assim como o pai de Bruce, Jennifer também conseguia se transformar em Hulk. O único problema é que era irreversível, não tinha mais volta. Uma vez contaminado, não tem como tirar a radiação gama do sangue. Ele, por exemplo, já tinha lutado por anos para fazer isso, e o máximo que conseguiu foi fundir as duas personalidades. Claro que Jennifer até passou mal com essa informação, mas segundo seu primo, ela poderia voltar à sua vida normal. Só teria que ficar ali com ele na ilha, até aceitar a controlar o seu estresse e sua forma de Hulk. Um processo que dava certo, só teria que ter paciência, pois ele demorou alguns anos para conseguir. Você disse muitos anos? 15 anos, mais ou menos. 15 anos? Tá, mas o primeiro passo é ela se transformar, para ele registrar o seu alter ego e achar um meio para que ela controlasse a sua forma de Hulk. E nada melhor do que o medo de morrer para isso, né? E na máquina que Bruce Banner construiu, apenas para fazer a forma de Hulk aparecer, Jennifer ficou desesperada. E aí sim, né? A Mulher Hulk apareceu.
Realmente ela tava brava e muito forte por sinal. Só que não era maluca, totalmente consciente, uma condição extremamente complexa, pois Jenny, na sua consciência total, não tinha um alter ego, deixando Bruce até com um pouco de inveja. E todos os 15 anos de estudo na ilha parece que diminuíram para apenas alguns meses. Só que por mais que ela estava consciente, não sabia voltar à sua forma normal. E o professor Hulk explicou que no caso dele foi uma junção de vários fatores. Às vezes voltava depois de uma luta estressante ou apenas cair de uma altura inacreditável. Mas também tinha a Natasha Romanoff que conseguia acalmá-lo, só que ele não sabia explicar como. E eu até entendo o Bruce nessa parte, viu? Uma mulher dessas deixa qualquer Hulk calminho. Oi, grandão. O sol já vai se pôr. Bicho safado. Mas também teve uma vez que ficou preso no espaço por 2 anos e não conseguiu voltar à sua forma normal. Então Jennifer teria que descobrir sozinha como fazer isso. E a forma de Hulk tem seus perigos, pois qualquer susto ou raiva, todos veriam como ela era, considerando até como um monstro, e isso poderia gerar uma bola de neve de raiva e ela nunca mais conseguir controlar. Mas a princípio, dormir fazia Jennifer voltar à sua forma normal. Então o passo 2 era a aula de psicoterapia e yoga, e nada melhor que um lugar calmo e uma praia maravilhosa para isso. Só que Banner precisava fazer seus estudos, né? E acordar Jenny era um desses. Nossa, meu Deus! Que é isso? E daí pra frente o treinamento era na forma de Hulk. Que incrível que o cabelo dela também cresce e fica liso, né? Mas pra mim é a melhor parte do episódio. Os vários treinamentos dela com o seu primo, tanto pra controlar a raiva quanto a força. E até dicas de guarda-roupa, dizendo que o Elastano agora era o seu melhor amigo. Também mostrou pra ela como se arremessava uma pedra. Naquela competição que todo primo faz. Caraca. Teve também o super pulo, né? Uma das habilidades mais legais do Hulk. O equilíbrio, que ela já estava muito melhor que ele. E o soco no chão, derrubando alguns coqueiros para mostrar que era mais forte que seu primo. Mas por enquanto, era as desvantagens de ser o Hulk, porque super força não iria ajudá-la a ser uma advogada. Mas Bruce contou um segredo. Na forma de Hulk, o organismo metabolizava o álcool de uma forma muito mais rápida. Então podiam beber à vontade que não iriam vomitar, mas não estava livre da ressaca no dia seguinte, que era só Jennifer dormir que voltava para sua forma normal. Mas na aula do dia seguinte ela explicou para o seu primo que apesar das aulas de psicoterapia e yoga ser bastante legais, controlar a raiva não era uma função só da sua carreira, mas também de ser mulher, com os inúmeros babacas que ela tem que lidar com o seu cotidiano, mostrando para o seu primo que controlava a raiva muito melhor do que ele. Viu? Não, eu tô fazendo isso. E foi daí que a primeira discussão e confronto entre primos aconteceu, pois agora ela tinha superpoderes que vêm com grandes responsabilidades, e Banner tentando explicar para sua prima que a frase do tio Ben faz muito sentido. Mas ela não queria acabar como ele, que praticamente sua vida toda viveu isolado do mundo, sendo taxado de monstro e depois recrutado pelo governo para salvar a humanidade, e isso era apenas um trabalho, e depois acabou esquecido por todos em uma ilha no meio do nada. Ela queria ajudar as pessoas como pessoas normais fazem, com suas profissões, não como uma criatura verde e forte que destrói tudo que toca. Palavras duras eu sei, mas por um lado ela tem razão, mas seu primo não iria deixar ela sair dali. Aí tivemos uma luta maneira, né, entre os dois monstros verdes, onde a mulher Hulk era quase tão forte quanto ele. Meu Deus do céu! Daí pra frente foi só porrada seca, né? E ela também mostrou que sabia usar as habilidades, ou pelo menos estava aprendendo. A boa e velha discussão e briga de primos que até rugem, né? Jesus Nazaré. Só que a briga só terminou no bar, porque destruir um bar, aí não dá, né? Mas foi aí que Bruce percebeu que não tinha mais o que fazer com sua prima. Ela era muito mais inteligente e sabia controlar sua raiva, só não queria ser super heroína. Isso faz parte da vida e ela teria que voltar para casa. Consertando o bar, pedindo desculpas pelas palavras duras mais verdadeiras, e Jennifer iria voltar para Nova York. E até então, ela não precisava se transformar em Hulk
para continuar a advogar. Então, naquele caso, ela estava determinada a ganhar. E ali no tribunal, eu acho que só em uma série dessas para isso acontecer, uma super vilã apareceu destruindo a parede do tribunal. Essa se chamava Titânia, um nome maneiro para uma super vilã da Mulher Hulk, né? E aí Jenny precisou se transformar, fazer o seu papel de heroína mesmo não querendo. Acabou com a Titânia com um golpe só. Aí voltando à sua forma normal em seguida, com o cabelo mais volumoso e pronta pro seu discurso. Tô pronta para as minhas considerações finais. Até que enfim, hein, tia Disney lançou a série maneira da Marvel, que agora vem com episódios novos toda semana. E bom, que esperar desta série? Tomara que muita pancadaria e vilões maneiros. Bom galera, este foi o Solucionando Animações. Até o próximo vídeo, valeu, é nóis. Fui!